Hoje nós estamos num lugar muito especial e aqui, ó, o cenário já disse que a gente está num divã. E nada melhor do que conversar com uma psicanalista, a Maristela. Tudo bom? Tudo bem, e você, Ana? Nós temos um tema muito interessante esse mês, que a gente está falando bastante, adultização das crianças e colocando os adultos num estado infantil, né? Como que a doutora está lidando com esse tema? Então, isso realmente está muito em moda, porque com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, os pais começam a expor as crianças numa realidade que nós, na nossa infância, não tivemos. Então, de danças mais sexualizadas, de coisas um pouco mais abusivas. Olha que lindo, ele sabe, ele aprendeu a dançar, ele aprendeu a cantar, mas saindo do mundo infantil e passando já para essa parte adulta, onde a criança, o psique da criança ainda não está formado para suportar tantas informações. E isso vai gerando traumas e dificuldades que ela vai sofrer isso lá no futuro. E paralelamente, você tem alguns adultos que deixam, quando os problemas começam a emergir mais forte e aquilo começa a crescer, ao invés deles respirarem, procurarem ajuda, conversar com um par, conversar com um amigo, que seriam as redes de suportes, com um terapeuta, com um psicanalista, ele acaba ou gritando, ou explodindo, ou chupeta. Né? O que é a chupeta? A chupeta é a zona erógea da criança com um aninho. Até um aninho é pela chupeta, é pela sucção do seio materno ou da chupeta que a criança se acalma. Agora, você vai pensar num adulto de 30 e 40 anos que precisa se acalmar colocando na parte da sucção novamente. Então, ele está compensando algo que talvez ele não teve no passado, que está trabalhando, né, emoções do presente, está fazendo aquilo vir à tona e ele está se infantilizando. E aí a gente tem um problema gigantesco. Deixa de lidar com o problema e se esconde. Logo passa para uma depressão, onde a pessoa perde o trabalho, perde os amigos, perde o interesse, já vai se fechando dentro de um ninho que ele não consegue mais reverter. E aí precisa realmente de uma ajuda, de uma análise, de uma psicóloga para entender esses traumas, o que é que está acontecendo nesse passado que está tão forte que ele não está mais conseguindo lidar normalmente. Então que ele está usando recursos anteriores para tentar acalmar um pouco aquela angústia do peito muito forte. Doutora, que momento que o paciente ele busca a doutora para falar assim: "Ah, olha, isso aqui é só uma brincadeira ou isso realmente está fazendo, não está fazendo sentido na minha vida?" Quando está transbordando. A questão da saúde mental ainda é deixada para terceiro, quarto plano muitas vezes. Com a pandemia isso melhorou bastante, porque as pessoas ficaram reclusas e o nível da saúde mental ficou muito complicado de gerenciar. Só que como as coisas voltaram ao normal, tirou essa coisa que saúde mental é para louco, que quem vai fazer terapia é louco e não, vamos cuidar do que é mais importante pra gente, que é a nossa mente. Eu brinco, né? A mente domina o corpo, assim como a gente faz esporte, a gente cuida da alimentação, para cuidar da musculatura e tá sempre em forma, se a gente não cuida do mais importante, que é o que nos levanta, nos projeta, o que nos idealiza, a gente não cuida de nada. Hoje, quais são as técnicas mais usadas pela doutora? A questão de entender o presente, tudo que está acontecendo. Então, o paciente ele vem explicar para mim o que está angustiando demais, o que está explodindo. Olha, eu vim aqui porque me separei, fui traído, eu fui demitido, não estou conseguindo mais levantar. Então, geralmente, quando acontece algum problema mais grave. E a partir do presente, a gente vai entender as reações explosivas do inconsciente. O que emoção do presente que se conectou com uma emoção do passado e fez aquilo explodir. A gente não muda o passado, mas a gente pode cicatrizar, fazer a pessoa entender a própria história de uma outra forma. Porque quando vira um trauma, aconteceu algo muito forte com você, aquela dor estava insuportável e você não conseguia lidar com ela. E aí o que você faz? Não vou pensar mais nisso, deixa eu comer um docinho, vou fazer uma compra, e você esquece, entre aspas, aquele problema. Você guarda ele no baú. Quando emoções do presente mexem com essa mesma emoção que você guardou e tratou comendo ou fazendo compras e etc., ela explode. E aí você não consegue conter essa reação. Aí você fala, meu Deus, e agora? E agora que eu não estou dando conta do meu trabalho como eu dava antes? E agora que eu não consigo engolir tudo que eu engolia antes? Aí a gente vai tratar do passado, dessas emoções que estavam guardadas, através do que vocês trazem para mim no presente. Cicatrizando essa história, ela vira um trampolim para você crescer. Hoje, o trauma, ele é como se fosse um buraquinho. A hora que você bate, você escorrega e vai para o pior. Quando a gente consegue cuidar disso, a gente cicatriza o trauma, você bate e sobe. Ok, eu tive esse problema, eu sofri essas situações, mas hoje eu estou forte para entender que eu era muito pequeno para entender quanto doía e como eu poderia fazer para me livrar disso. Agora eu consigo. E aí você sobe.
Eu vi que uma das suas especialidades é cuidar de casais, né? Qual é o momento que o casal chega aqui? Fica um agredindo o outro? Como é que é isso? Aí que entra a minha mediação, né? A ideia não é que eles venham aqui brigar, mas sim que eles venham se ouvir e conversar. O grande problema do casal é o quê? Um se defende, não, porque você é errado disso, disso, aquilo, e fica lá, se defendendo e agredindo. A outra pessoa faz a mesma coisa. Não, mas é você que não sei o quê, não sei o quê, e fica assim, ó, bate e volta, fica em choque. E não existe um meio termo, um equilíbrio. Ah, eu cedo aqui, você cede aqui e a gente pode voltar a se unir. Então, a ideia na terapia de casal é entender as dores de cada um e que eu possa ajudá-los a comunicar. Então, muitas vezes o marido fala uma coisa, a esposa me traz o mesmo fato com outro relato e eu traduzo isso para eles de uma outra forma. Eu converso com eles falando: olha, eu escutei você dizer isso, 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 você dizer. Tá vendo que essas coisas são muito parecidas, muda em pequenas. Qual seria o equilíbrio ideal para vocês? Como é que a gente pode chegar em algo que seja razoável, suportável? Você ceder e vocês criarem o de vocês. A ideia da terapia de casal é que quando duas pessoas são diferentes se casam, é que elas possam construir o delas. Porque se cada um permanece sendo a sua própria unidade, bate e volta. Então, como construir cedendo um pouco do meu lado, cedendo um pouco do seu e criando o do casal? Aí a gente tem uma mudança significativa. Doutora, a doutora já morou fora do Brasil, né? Como que você lida hoje? Porque são culturas totalmente diferentes. Na terapia é a mesma coisa ou não? As dores são diferentes, vamos dizer assim? Não, nós somos seres humanos, né? O ser humano tem a dor do ser acolhido, do não ser acolhido, do ser agredido. Foi uma experiência muito boa, porque quando você está num país novo, você entende que é você que precisa se adaptar à cultura do país. Não é o país que vai mudar a cultura porque você está lá. Então, as coisas não são do jeito que eu estava acostumada com o Brasil. Você tem que aprender a ler tudo o que está acontecendo por fora e poder agir em conformidade. Porque se eu for quiser o jeitinho brasileiro, ou não sei o quê, não existe isso na França e muito menos na Alemanha. Então, ou você vai se adequando com as situações, observando. Então, eu aprendi muito a observar. Por quê? Porque assim eu consegui entrar melhor dentro da cultura deles. E eu não estava lá para criticar. Mesmo que não fosse do meu maior grado, é o jeito deles, né? É uma cultura deles. Tem que ter muito respeito. Quando a gente se aproxima de alguém, a gente se aproxima sobretudo com respeito. Quem é essa cultura? Quem é essa pessoa que está vindo aqui? O que está acontecendo dentro dela que eu possa permear, que eu possa ajudar a trazer algo que vai somar e não algo que vai destruir. Então, nisso a gente tem muito parecido. Tanto que nas leituras, né, nos escritores, o mais interessante é você usar, né, a linha inglesa, a linha francesa, a linha alemã, a linha húngara, porque cada um traz algo de bom, que está referente também à sua cultura, à sua maneira de ser, mas que todas elas vão se comunicando, e aí a gente consegue ter uma amplitude de atendimento muito maior. A gente sempre fala que a gente está num momento de muita dor, né? E as pessoas elas acabam não entendendo. A gente teve casos de Whindersson Nunes, ele mesmo entrando e falando: não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me internar. Que conselho que a doutora dá hoje para os telespectadores para falar assim: é o momento de você pensar o que acontece? Como você está? Que momento você está? O que a gente consegue passar isso? É, As dicas, as né? dicas, né? É difícil dar dica em análise, mas, sobretudo, se escutar. Se toda noite você dorme meio chorosa, se toda vez que você vai no banheiro você tem vontade de chorar, cai o chuveiro, tá muito difícil levantar da cama para ir para o seu trabalho, para cuidar das coisas da casa. Se a casa está muito desarrumada, significa que a gente internamente está muito desarrumado. Você já deve ter essa experiência, né? Armário de mulher, tá tudo lindo, organizado, de repente vira uma zona que você olha assim e fala: meu Deus, como é que eu fiz isso em um dia? Porque a nossa cabeça está desorganizada, então a gente não acha a roupa, a gente não acha o sapato, a gente faz a gente não consegue organizar as coisas externas. Significa que o nosso mundo íntimo está muito desorganizado. Então, um conselho é que quando você começa a perceber que está mudando a sua postura de levantar, a sua paciência e o seu respeito com as pessoas que você lida no cotidiano, você está muito a ponto de bala. Então, o filho veio, a filha veio, o marido, a mulher, e tudo já está explodindo, já estou de saco cheio, não quero falar. Opa, luzinha amarela que está acesa, né? Significa que eu não estou mais tendo tolerância com as pessoas, nem comigo mesma. E aí é a hora de você cuidar
do bem mais precioso que a gente tem, porque é a mente que vai dominar todas as nossas atitudes. E na terapia, eu brinco, os pacientes vão me dando como se fossem pecinhas de quebra-cabeça espalhadas. E quando você vai juntando as coisas que veio do passado, os presentes, as emoções, tudo que você traz numa única sessão, elas estão ligadas pela mesma emoção. Só que você fala, nossa, mas isso não tem nada a ver. Eu falo, não, fale à vontade, porque tudo que você está me falando está conectada com uma mesma emoção. Eu vou ajudar a montar o quebra-cabeça para a gente ver uma imagem. E através da imagem montada, a gente pode trazer soluções. Então, não ficam coisas muito segmentadas como elas estavam antes. As coisas começam a fazer sentido. E aí você fala, uau, é essa imagem que eu estava vendo e eu não sabia. Então, essa é a grande vontade de sair da cama e fazer diferente. Eu vou falar o seguinte, a madrinha já quer ter uma consulta, mas eu gostaria que você aí de casa também tivesse a mesma experiência. Hoje os seus atendimentos, eles são online, só presencial? Como é que está funcionando? Os atendimentos são online e presencial. Então, presencial atendo aqui em Pinheiros, em Alphaville, tenho 2 consultórios. E online, bom, aí é mais fácil, né? Eu tenho pacientes em todas as formas, não tem melhor e pior. O melhor é o que te deixa mais confortável. Como é que você consegue ligar as suas rotinas, as suas atividades com o trânsito de São Paulo, que a gente sabe que nem sempre é fácil. Mas o importante é dar esse primeiro passo para a gente poder fazer um futuro diferente, abrir janelas novas e enxergar um ar fresco, né? E falar assim, poxa, eu posso parar de correr atrás do meu rabo, atrás desse ciclo que eu não consigo sair de jeito nenhum. Ah, tem esse caminho. Então a gente precisa abrir a janela para ver um novo olhar. E através do Instagram, né, psi.maristela Carvalho, pode me contactar também. E aí a gente sempre arruma um jeito de encaixar, de dar certo, porque o importante é que a gente possa voltar a se sentir bem, para a partir daí a gente construir um futuro cada vez melhor. Maravilha, então o nosso papo cabeça hoje veio com maravilhosa aqui. Eu tenho certeza que esclareceu muita coisa para você e espero ter ajudado. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Ana, pelo carinho e por vocês terem vindo.